Pai do Senhor, queridos, louvado seja Deus. Vamos meditar um pouquinho aqui na palavra de Deus. Vamos cravar Bíblia na nossa mente, no nosso coração. Quero louvar a Deus pela vida de todos vocês. Este é o mapa que leva para o céu, a Bíblia. Tá? Vou meditar aqui em Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo de número 14, versículo de número 22 a seguir, né? Diz assim: logo a seguir, compeliu Jesus aos seus discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. E caindo a tarde, lá estava ele só. Versículo 24 diz: entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, Jesus foi ter com eles, andando por cima do mar. Queridos, um texto bastante sugestivo acerca de confiar na palavra de Deus. Aqui a gente vai ver dois extremos. Primeiro, a palavra do mestre, a voz do mestre, a ordenação de Jesus, e o outro extremo é o vento que se levanta ao contrário. No final do versículo de número 24 vai dizer que o vento era contrário, ou o vento se levantou contrário. Jesus vai dizer a seus discípulos: passem para outra margem. Só que quando eles estão passando, o vento se levanta contrário. Você já se perguntou por que quando nós vamos fazer alguma coisa para Deus, porque quando nós ouvimos a voz de Deus, faça assim, faça isso, faça aquilo, o vento se levanta contrário, né? Você já deve ter se deparado, você já deve ter estado neste local, no meio deste conflito entre a ordenança do Mestre, entre a voz do Pai Celestial, a voz de Jesus e os ventos que se levantam contrário. Você às vezes está no meio da guerra, entre ouvir a ordenância, dar ouvidos e cumprir, ou parar por causa do vento que se levanta ao contrário. E quanto muitas das vezes nós paramos porque o vento é contrário. Só que, explicando o mesmo texto, Marcos no capítulo 6, versículo 48, vai dizer que Jesus está lá em cima do monte orando. E a Bíblia vai dizer que, e vendo o Senhor, que eles estavam sendo afligidos pelo vento contrário, a quarta vigília da noite, Jesus vai de encontro a eles, andando por cima do mar, andando por cima das águas. Aquele que disse a você, vai para o outro lado, é o que vai fazer você chegar lá do outro lado. Mesmo que venham as lutas, mesmo que venha o vento contrário, não te preocupa. Quem falou para você, vai para o outro lado, é o dono de tudo, é o que acalma o vento, é o que vem por cima do problema, e é o que está te vendo lá em cima do monte. Ele mandou seus discípulos irem no barco, mas ele ficou lá em cima do monte, e vendo a aflição deles, ele desceu por cima da aflição, por cima das águas. Aquilo que estava assolando os discípulos, Jesus veio por cima. Ou seja,
Jesus vem por cima do problema para te dar vitória. E quando Jesus entrou dentro do barco, Pedro já tinha andado por cima das águas, olhando para Jesus. Quando ia afundar, quando ele começou a sentir as águas baterem nos seus pés, ele começou a afundar. Mas mesmo assim, Jesus pega na mão dele, conduz ele até o barco. E quando Jesus entra no barco, segue-se uma grande bonança. Não te preocupa. Aquele que disse para você passar, ele vai te ajudar. Mesmo que o vento se levante contrário, ele vai pisar dentro do barco e vai seguir uma grande bonança. Amém? Deus te abençoe. Fica com essa palavra em nome de Jesus.